Muito bem, não precisa pular, não precisa avançar, que eu já vou começar o vídeo agora, só vou me apresentar. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo. Então, bora direto pro que interessa, que é o seguinte. Por acaso você está utilizando o pincel ou utilizando alguma ferramenta, o seu Photoshop está dando lag, tá? Você pinta e ele fica lento, demora para processar. Motivos possíveis. Primeiro motivo, tamanho do arquivo. Você vai vir aqui em imagem, vai olhar o tamanho desse arquivo. Ó, esse arquivo aqui é um arquivo grande, mas não é gigantesco. Então, o que eu recomendo? Aqui na resolução, quanto maior essa resolução, mais pesado e mais lento vai ficar. Já te adiantando, tá? A não ser que você vai imprimir uma foto em ultra qualidade, de um tamanho de 2, 3 metros de comprimento, tá? Você não precisa deixar essa resolução maior que 300. Normalmente a gente trabalha com 72 dpi quando é para web e 300 dpi se você for fazer alguma impressão. Então, se você tiver um arquivo aí com 400, 600, 700 aqui de resolução, vai dar lag, vai ficar muito pesado porque o software vai consumir muita memória RAM. Por exemplo, essa pintura digital aqui em tamanho original que eu fiz ela, eu até ampliei aqui, fiz ela em 6K de tamanho e 300 dpi de resolução. Você não precisa de mais que isso aqui para uma pintura digital, a não ser, né, que seja um requisito aí do seu cliente ou alguma coisa assim, que você precise trabalhar. Às vezes o seu Photoshop não tem muita memória RAM, você fez muita modificação, muita coisa, você pode vir aqui, ó, Edit, Purge e coloca All. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente zerar o cachê do seu Photoshop, tá? Ele vai acelerar aí o processo. Às vezes no início do seu trabalho ele estava funcionando bem, mas ao longo aí da produção do seu projeto foi ficando mais lento, foi ficando pesado. Você pode vir aqui e utilizar isso, só que lembrando, né? Ele vai deletar, ele vai apagar todo o histórico de Ctrl+Z que você tem, tá? Ele vai zerar o arquivo como se você tivesse aberto ele agora. Você não vai perder nenhuma informação, somente os históricos, os Ctrl+Z, o cachê, tá? Muito bem, terceiro e último motivo, optimização do software. Você pode vir aqui, Edit, Preferências, tá? E a gente vai clicar aqui em General. Reorganizei aqui para ficar melhor. Então, o que acontece? Aqui em General, a gente vai ter aqui nas opções de Performance, o que eu recomendo. Primeiro, Photoshop ele pede pelo menos 8 GB de memória RAM, tá? Então, se o seu computador tem menos de 8 GB, vai dar problema. Então, aqui eu tenho 16 GB. Disponível para o Photoshop aqui, eu deixo esse limite aqui de 12, tá? O restante fica para outros processos. Eu ativo esse processador gráfico aqui, que é para ele usar a minha placa de vídeo como memória também. Isso aí vai acelerar. Aqui eu recomendo, por exemplo, se você tiver 8 GB, deixa aqui uma média de 6 GB para uso, tá? E se você tiver 16 GB, você pode deixar aqui perto do 100 mesmo. E lembre de ativar esse processador gráfico. Se der algum bug, por exemplo, em alguns filtros ou no Liquify, ficar preto a tela, volta aqui e desativa. Algumas versões, algumas atualizações ocorreram, tá? De dar esse bug quando você ativa isso aqui. Aqui no histórico, você pode diminuir isso aqui também. Ao invés de 50, deixa aqui uns 10, tá? Deixa aqui 10. Outra coisa que você pode fazer no Stretch Disk, aqui ó, nessa opção, Stretch Disk, deixa no seu HD, que você tem mais espaço disponível, tá? Aqui eu deixo no HD, ó, não deixa em SSD não, pode dar problema no seu HD também, tá? Deixa no HD normal. Então deixa no HD que você tem mais espaço disponível, é porque são arquivos de cachê, você fica sobrepondo um em cima do outro, isso prejudica o SSD. Então, recomendo você deixar nesse HD aqui que tem mais espaço. E outra coisa também que acontece é o seguinte, a ferramenta de smudge, esse dedinho aqui, ó, que você empurra, tá? Empurra aqui e faz alguma deformação, algumas ferramentas, pincel de mistura, eles vão dar um lagzinho mesmo, tá? Só que assim, tem uma quantidade normal desse lag. Por exemplo, você empurra e ele faz. Se tiver, aqui no meu, como eu tenho muita memória RAM, né? E eu utilizo o processador gráfico para fazer, não tá dando lag. Mas se eu trabalhar com um arquivo gigantesco, por exemplo, deixei esse arquivo aqui com 400 dpi de resolução. Ó, quando eu passo o pincel, ele dá um lag, ó. Eu tô passando aqui, ele tá demorando para processar. Até agora ele tá interpretando. Então eu recomendo você ficar atento, né, a essas questões do tamanho do arquivo e saber que a ferramenta de smudge, principalmente, ela dá esse lagzinho mesmo. Olha só, até agora ele tá fazendo. É normal, tá? E aí se você apertar ESC, ele cancela isso aí. Basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Valeu, brigadão, sucesso. Se você tiver alguma dica aí, ou alguma sugestão de novas formas de melhorar isso, deixa aí, compartilha com os colegas que pode ser muito produtivo. Valeu demais.